Olá, como estão todos? Hoje eu estou muito feliz, é um dia muito especial para mim. Estou trazendo para o nosso canal o nosso primeiro bate-papo e eu fico muito honrada em trazer uma pessoa tão especial para o nosso bate-papo, Patrícia Nishi. Ela é terapeuta consteladora familiar, consteladora sistêmica. É a palavra certa é sistêmica, né, Patrícia? Então, e ela vai nos trazer nesse bate-papo uma desmistificação do que é isso, né? Como isso se dá na nossa vida, como isso pode nos trazer benefícios. E eu vou deixar que a própria Paty se apresente e que ela apresente também o que é, né, constelação sistêmica. E fale para nós, Paty, como isso chegou na sua vida. Primeiramente quero agradecer muito o seu convite. Eu que estou honrada por ser a primeira no seu canal, Bate-Papo com Manu. Muito obrigada mesmo, para eu poder falar um pouquinho de mim e um pouquinho dessa ferramenta que hoje eu amo tanto e tenho os olhos de muito amor para isso. Então, assim, a sua pergunta é como a constelação chegou na minha vida, Isso. né? Pensando nisso, ela vem desde a infância. A minha infância ela não foi comum com papai, mamãe, filhinha. Eu fui criada desde os 3 meses de idade pelos meus avós maternos. Porque os meus pais, muito jovens, não ficaram juntos, né? Eles seguiram a vida universitária e não tinha como, né, sustentar eu e a minha irmã, porque nós somos gêmeas, ainda além de tudo vieram 2 ao mesmo tempo. Poxa, interessante. Então, desde ali, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai ficando jovem, adolescente, e muitas questões vêm para você. Então, aquilo tocou no meu coração, eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar com família, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar a mãe solteira, que era o caso da minha mãe, eu queria ajudar o adolescente a entender a mãe, família, no modo geral. E eu optei pelo direito. Eu falei, então eu vou fazer direito, que eu vou para a área do direito da família, vou ser juíza, e eu vou ajudar todo mundo que chegar ali. Mas eu fiz direito, atuei por 12 anos, mas eu não fui para a área da família. Acabei indo para as outras áreas e aquilo não ressoou mais comigo. Então faz exatamente 5 anos que eu me retirei da área jurídica em busca do que eu poderia fazer aquilo que o meu coração tanto pedia para mim, trabalhar com família. E aí eu pensei, eu vou fazer terapia. Não queria fazer psicologia porque demandava 5 anos de estudo e eu já tinha filhos, filho, depois que veio minha outra menininha, mas eu comecei com Theta Healing, aí depois eu fui para constelação e também fiz recentemente apometria. Mas é a constelação sistêmica que toca o meu coração, é aonde eu consigo oferecer o meu coração para as pessoas que chegam a mim. Então foi dessa forma que a constelação chegou e eu tô alinhada hoje, eu sinto que eu tô alinhada no que eu quero fazer, no que eu preciso fazer, que ainda é mais forte do que a gente quer, né? O precisa fazer. Agora eu entendi porque que eu coloquei no panfleto nosso, né, de propaganda, de coração para coração, para todos sim, nós, né? Exatamente, porque isso ressoa muito com o meu coração. E hoje sim, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu acordo todos os dias querendo mais, estudar mais, e isso o direito não me oferecia. Então, Patrícia, diga uma coisa. Fala pra gente o que é constelação sistêmica. Sim, vamos lá. Eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem clara, bem objetiva e simples, tá? Então, o que é constelação sistêmica? É a ferramenta que possibilita olhar diferente o problema do indivíduo. Repetindo, constelação sistêmica é a ferramenta que possibilita olhar diferente o problema do indivíduo.
Por quê? Porque esse indivíduo, a gente não olha ele isolado. Ele não vem com o probleminha debaixo do braço e fala, ó, vê isso pra mim, e eu só olho ele isoladamente. Por quê? Porque ele está inserido num grupo. Ele veio de um grupo familiar, de um sistema familiar. Então eu preciso olhar esse indivíduo, ele inserido no grupo, tá? Eu vou explicar o porquê. Então essa queixa, esse problema, esse incômodo que ele traz debaixo do braço é a ponta do iceberg, é o que eu costumo dizer. Esse incômodo que o indivíduo chega para mim é a ponta do iceberg, é o que está visível para ele. A outra ponta do iceberg, a outra profundidade, que é a causa raiz, que é a explicação dessa queixa, ela está explicada em razão da família, em razão do grupo que ele está inserido. Então a explicação dessa ponta do iceberg, o que a gente vê, está aqui na profundidade, o que a gente não vê. É o que está mais no inconsciente, né? Exatamente, isso também é o que eu vou dizer. Porque a gente olha, a gente só consegue ver a superfície. E se você conseguisse olhar o seu inconsciente, você não estaria me procurando, né? Então você está procurando um terapeuta para exatamente, com a ferramenta correta, olhar o inconsciente dele e do grupo no qual ele está inserido. Então a explicação está exatamente no aprofundar, no mergulhar na causa raiz, na explicação desse problema, dessa queixa. Mas então você está dizendo que a explicação da queixa dele está no sistema familiar. Isso, exatamente. Por quê? Esse indivíduo, para ele existir, primeiro, houveram diversas gerações anteriores, que são os nossos antepassados. Até que chegou a hora dele nascer, por mamãe e papai. Todo indivíduo nasceu de uma mãe, nasceu de um pai. E terceiro, esse indivíduo não se cria sozinho. Como ele não foi gerado, ele não se cria sozinho. Ele foi criado dentro de crenças, tradições, com padrões comportamentais, né? Dessa família que ele foi gerado e que ele está sendo criado. Então, por isso que o que foi colocado no inconsciente dele vem de uma família, vem desse grupo no qual ele está inserido. Então, o contexto da constelação, dessa ferramenta, é olhar o indivíduo que carrega o probleminha dele inserido dentro dessas diversas crenças, tradições, comportamentos, padrões comportamentais, né, que ele adquiriu por ter sido gerado e criado dentro dessa família. Entendi. E me diga uma coisa, mas então o que você quer dizer que as queixas dele, que as queixas que ele tem são herdadas? São herdadas dessa família? Isso, exatamente. Porque assim, a gente não herda da família só as características físicas. A gente herda o quê? A gente herda as crenças, esses padrões comportamentais, essas tradições, né? Esses hábitos que são inconscientes. Não é uma coisa planejada, não é uma coisa consciente. Aí eu sempre ajo dessa forma, mas eu nem percebo. É inconsciente. Então, e quando você olha para trás, tá na mamãe, tá na vovó, tá na bisavó. Então a gente herdou, né? Então exatamente. Então a gente herda o pacote completo. A gente herda coisas boas e a gente herda as coisas ruins. As coisas boas, você vai fazer bom uso dele, é benéfico e tá tudo certo. Mas e as dores e os sofrimentos? É o que incomoda, né? Quando começa a incomodar essa situação toda, que aí você só vai procurar uma terapeuta quando realmente aquilo está incomodando de alguma forma. Exatamente. Você não tem a consciência do que é, né? Nem como isso acontece. E como é que faz isso?
Paty? Como é que a gente procura alguém? Como que você trabalha com a constelação no benefício dessa pessoa, né? De você ajudar essa pessoa e dizer para ela que isso ela traz dela, ela traz dos antepassados. Ela aceita normalmente? É muito difícil da pessoa entender esse tipo de informação? Então, Manu, aceita. Sabe por quê? Porque aquilo que eu trago, captando, e depois eu vou falar um pouco melhor, dentro do sistema familiar dela, faz todo sentido para ela. Quando eu abro o campo morfogenético e começo a trabalhar o incômodo dela e eu começo a explicação, a pessoa se rende ali, porque faz todo sentido. Eu vou trazer explicações de onde, de como, de quem. E para ela faz todo sentido. Eu posso dizer que tive o privilégio de participar já umas 2 ou 3 vezes e de fazer a minha constelação. Então eu posso dizer que realmente é impressionante. É impressionante. É impressionante. Você sente algo que você acha que é até seu no momento, né? É seu, mas não naquele momento e não daquele jeito, mas você sente tudo. Você traz de volta aquele sentimento. Você começa a reconhecer aquilo em você. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, a pergunta que faz é, mas por quê, né? Por que eu carrego as dores? Por que eu carrego o sofrimento, né? Então, como eu falei, para eu nascer, eu tive várias gerações anteriores, que de toda a humanidade, essas gerações anteriores passaram por guerra, né? Passaram por migrações, né? Passaram por fome, por lutas de sacrifício para poder dar um sustento para a família, porque lá atrás, né, não é como hoje, né, que o pai e a mãe saem para trabalhar. Antes era um provedor, né? E era um número enorme de filhos. Então a luta era, então tudo isso faz parte do sistema. E por honra, por lealdade, você que é a geração posterior a todo esse sofrimento, você carrega isso por eles. Por quê? Por amor, por necessidade de pertencer. Então, por lealdade, por honra, você carrega essas dores e você nem sabe que você está carregando. É inconsciente. E isso vem para você como um sintoma, uma grande dor de cabeça, uma depressão, eu engordo e não consigo emagrecer, tudo como uma forma de doença. Isso tudo é um sintoma, voltando, um sintoma, é a ponta do iceberg, e que eu preciso mergulhar na causa raiz. Eu não posso tratar ele superficialmente. E a constelação é essa ferramenta que possibilita mergulhar nos emaranhados da família, nesse coletivo familiar. Então é essa a explicação, é por amor, por lealdade, por honra, por necessidade de fazer parte desse grupo. Eu já vi pessoas que desenvolveram câncer porque o pai teve câncer e eu amava tanto esse pai, eu honrava tanto esse pai. E para eu ser igual ao meu pai amado, eu desenvolvi a mesma doença. Parece que você tem que percorrer o mesmo caminho, até por lealdade, né? Isso, exatamente. Eu sigo você, né? Então, esses são os emaranhados da constelação. O eu sigo você, que é eu repito o mesmo destino que o seu. O segundo, é antes eu do que você, ou seja, eu prefiro carregar a dor que a minha vovó teve lá atrás do que ela ficar sentindo essa dor. Então, antes eu do que você. E o terceiro é a culpa expiada. Se um antecessor nosso não assumir a culpa que eu matei alguém, matei o vizinho por conta de terra, se eu não assumir essa culpa, a geração posterior
vai carregar essa culpa. E tudo isso é dor. Tudo isso causa um sofrimento. E essa ferramenta traz à tona para você, mostrando a verdade. E aí você ganha a possibilidade de saber a verdade para eu começar a dar os passos no caminho certo da cura daquela dor, daquele sofrimento, daquela doença. Então você traz isso para o consciente da pessoa. Ela começa a entender, a saber, traz para o consciente. Isso mesmo. Depois que você traz para o consciente, aí você começa a desenvolver o trabalho que é a cura. Isso, exatamente isso. Então cabe falar um pouquinho da forma que eu trago isso à tona, né? Certo. Como ele faz isso? É através do campo morfogenético, né? Então o que acontece? O campo morfogenético é o inconsciente coletivo, é a memória coletiva. Todos os sentimentos e comportamentos de todas as pessoas que pertencem a essa família vai ficar registrada e não se apaga mais nesse campo morfogenético. E o que é esse campo morfogenético? É uma energia. É uma energia inconsciente. Por quê? A nossa consciência é uma energia. Sim. O inconsciente é uma energia. Então, quando acessado esse campo familiar de determinada pessoa, vai vir à tona a causa raiz, a explicação que ele precisava. Então, eu trago para o consciente dele, né? Eu acesso o inconsciente da família, o coletivo, o inconsciente coletivo da família, buscando a explicação daquela queixa, e eu trago para o consciente dele, olha, é isso que aconteceu e é isso que está acontecendo com você. Tá? Então, como é que se faz isso? Através da captação psíquica. Isso não precisa de dons maiores, não precisa de nada disso. Tá? Então, assim... Isso daí me parece é como se fosse uma egrégora. Só que é a egrégora da família. Isso. Então, cada família tem a sua egrégora, então tem ali todas as informações naquele campo, onde você pode acessar. Exatamente. A hora que você se abre para isso. Isso é científico, né? Uma coisa muito legal de expor aqui, que as pessoas acham que a constelação sistêmica tem a ver com espiritual, com religião. Não. Ele é científico justamente por esse campo morfogenético. Essa seria a minha próxima pergunta. Porque ele foi explicado por um biólogo há muitos anos atrás, né? Então, assim, esse campo que é formado através de duas pessoas, porque o que é sistema? Eu sozinha não crio o sistema. Eu crio um sistema, um grupo a partir de duas pessoas. Aqui existe um sistema de amizade. Nós duas pertencemos a esse sistema de amizade, né? Então, o sistema familiar começa com um casal. Sim. Começou ali, sim. Eu não preciso ter filho para ter uma família. Começou ali um sistema. Eu começo na sociedade uma empresa. Ali começou um sistema empresarial. Você mais um sócio. Né? Ali começou um sistema. Eu não tenho sócio. Você falou que são duas pessoas. Você e o seu funcionário. Né? Começou o sistema. Sim. Então, isso é científico. Tá? Isso é científico. Por exemplo, o cardume de peixes, né? São exemplos básicos. O cardume de peixe, o voo dos pássaros. Você vê que eles voam sem bater e eles não se falam, né? Isso existe um campo. Né? É isso, um campo. É um campo morfogenético. É um sistema que existe ali dos peixes, do cardume, dos pássaros, que é energia, né? Cada um sabe o lugar, cada um sabe a hora de trocar de posição, porque eles também cansam, né? Porque dependendo da força com que eles voam, essa força contra o vento que eles têm que fazer, eles têm que mudar de posição para não cansarem tanto. Não deixar um para trás, não deixar ninguém. Não excluir ninguém, né? Exato. Desculpa, deixar ninguém para trás. Então tudo isso é inconsciente, né? Não é falado. Se você sentiu, se você comportou de uma determinada forma, já vai estar registrado.
Então essa captação que eu chamo de captação do inconsciente, que é uma captação psíquica, Sim. pode ser realizado por qualquer pessoa. Lógico, desde que essa pessoa tenha se formado, né, com um profissional competente, ético, num lugar renomado, né, que já tem, vamos dizer, uma ética, uma competência para aquilo, para aquele ensino dessa ferramenta, né? Então eu tenho técnicas para eu abrir o campo familiar daquele paciente que vem na minha frente. E uma vez aberto, ele me permitindo essa abertura, porque a pessoa que vem na minha frente, ela é a porta de entrada para aquela família. Então tem gente que me pergunta, precisa ir eu, os meus filhos, o meu marido, precisa ir eu, o meu pai. Não, basta uma pessoa dizendo sim, eu vou fazer a constelação, que ela é a porta de entrada para aquela família. E eu me coloco como ajudante daquele sistema familiar para trazer à tona toda a verdade, com muita ética, muito respeito e muito amor. Eu trago à tona o que eles querem me mostrar sobre aquilo que precisa ser dito para a pessoa que está na minha frente. Então a pessoa, ela chega já com porém, né? Ela chega com uma dor e você trabalha essa dor naquele campo, trazendo a informação que é possível para aquela pessoa naquele momento. Que pode ser que essa pessoa não esteja, talvez, preparada também para ouvir alguma coisa, e isso acontece? Acontece, mas assim, como tudo faz muito sentido, porque quando eu faço a captação, me vem todos os sentimentos daquele ente querido que está se apresentando ali. Então, se eu peço no campo que venha a mamãe, o papai, o irmão, depende, né, do tema que a gente vai trabalhar. Eu preciso do vovô, da vovó, da bisa, do biso. Quando eu coloco a minha mão nos bonequinhos para eu fazer a captação das emoções, do sentimento, isso é transferido para o meu corpo. E eu passo todas as emoções para a pessoa. E eu falo tudo que o campo pede para eu falar. Mas você não precisa ser um médium, você não precisa não ter nenhuma especialização, simplesmente você se abrir para sentir aquilo. Exatamente. O Bert Hellinger, que é o criador dessa ferramenta, ele fala o grande esperar. O que significa? O grande esperar é quando você vai fazer a captação no campo através de bonecos ou através de pessoas. Isso a gente também pode falar depois, em um outro vídeo. Sim. Claro. Eu posso explicar. Vai ser ótimo, né? É que é muita coisa, realmente o contexto dessa ferramenta, ela é ampla, ela não é difícil. Quando você mergulha, quando você vivencia tudo isso, fica mais fácil. Então assim, quando você se põe a captar as emoções, os sentimentos em prol de quem está na minha frente, trazendo informações que ele não sabia, até porque esse bisavô ele nem conheceu. Só que lembra, se ele viveu, ele pertence à família, então já foi registrada no campo. Eu captei, eu me pus a captar. Aí você põe os bonecos e a representação de cada indivíduo daquela família é colocada nos bonecos. Isso. E aí quando você põe a mão em cima é que você capta a energia. Exatamente. Eu tô com eles aqui. Então, rapidamente aqui eu posso mostrar. Esse não estava aparecendo, desculpa. Aqui são os bonequinhos, né? Então, eu tenho diversos. A constelação individual com bonecos é feito com os bonecos. Então, quem representa o ente querido que você está identificado, que por amor você carrega essa dor, por isso que você tem essa queixa. Então, eu trago as pessoas para poder me contar o que essa pessoa precisa saber.
Então eu preciso trazer eles. E colocando... Pode segurar. Quando eu coloco a mão, quando eu faço a abertura do campo e coloco ele no campo, eu vou colocar a minha mão e eu espero. É esse grande esperar silencioso, amoroso que eu coloco, que aí já incluo as minhas palavras. É um grande esperar silencioso, amoroso, sem o meu ego. Então eu preciso captar tudo que esse ente querido quer dizer para essa pessoa, para esse ente, né, familiar dele. E eu falo tudo. Então eu sou só o quê? Uma ferramenta. Uma ferramenta. Eu sou só uma intermediária. E eu não tenho dom nenhum extra. Todos podem ser. Qualquer pessoa que se dispor a isso, né? Perfeito, Manuela. É quem se dispõe. Você pode até se dispor a fazer isso, mas se você tiver com o seu ego, então é uma doação que a gente faz em prol de quem chega na minha frente. Eu deixo tudo para fora do meu escritório. Eu me coloco apenas a captar. E lógico, isso você vai adquirindo conforme você for trabalhando. Então, eu deixo vir toda à tona. E eu simplesmente saio da minha boca, olha, a sua mãe quer dizer isso, e falo. Faz sentido isso pra mim, que ela sinta isso, que ela agiu daquela forma por causa disso. Eu falo tudo. A pessoa fala assim, como que você sabia? Falei, então, não sou eu que sabia. Eu não tenho como saber a vida de todo mundo. Mas quem tá me trazendo é a memória da sua família. Entendeu? É dessa forma. É acessar esse campo morfogenético. Isso. E aí você vai trazendo todas as informações que a pessoa precisa para que ela pare de sentir dor, às vezes por um motivo que ela captou errado. Então, ela deve ter percebido alguma coisa da família dela. Isso a gente entende mais, a gente até na psicanálise fala uma coisa um pouquinho diferente, mas nesse sentido. Então, você sente uma dor por algo que você imagina que aconteceu. Às vezes nem imagina. Às vezes nem é o que aconteceu de verdade. Isso, exatamente. E aí você traz essa informação para que a pessoa se cure dessa dor. Isso, eu trago a verdade. Sem julgamento, sem crítica. Para isso você se põe à disposição, como se você fosse um telefone. Como se eu fosse um telefone. Exatamente. E não precisa ter dom nenhum, e não precisa ser especialista, ter título, diploma de nada. Na verdade, eu acho que você precisa de querer se doar, né? De ter amor para que isso aconteça. Uma doação amorosa, exatamente. E isso linka com como a constelação chegou a mim. Lá na infância, eu querer ajudar as pessoas num contexto familiar. E a constelação caiu no meu colo. Então, na verdade, eu digo que foi um encontro mútuo, né? Eu procurando alguma coisa para que eu pudesse ajudar as pessoas com a família e a ferramenta da constelação aqui. Olha, eu tô aqui, tô precisando de alguém que me utilize para ajudar as pessoas a fluir o amor, né? Que nada mais é do que isso que eu tanto quero que as pessoas compreendam. Então, assim, sem julgamento, sem crítica daquele que fez errado, daquele ente que fez errado, daquele que roubou, daquele que matou, porque isso acontece, não há julgamento. Então, o contexto da constelação também traz isso. Então, é isso eu falo na sessão. Sem julgar, sem criticar, o seu vovô fez isso. A sua mãe se identificou e trouxe isso. E você que é filho dela se identificou e também está carregando isso. Então, entendeu? Então não tem como, é por amor. Amor cego, né? Que a gente chama de amor cego. É o amor que dói na gente. Então é por a gente estar cego de amor que a gente carrega por isso e dói na gente.
né? E tudo isso tá na nossa esfera inconsciente, porque se fosse consciente eu não faria isso, ou eu já teria tratado, eu não precisaria de um profissional. Sim, a gente se trataria sozinhos, né? Não precisaria de ajuda. Eu acho que hoje tem muitas terapias, muitas, diversas, né? Uma delas é a constelação sistêmica, que é justamente para quando você se identifica com alguma coisa. Pode ser que você não se identifique com essa terapia, pode ser que você se identifique com outra, porém, conhecimento não ocupa espaço, né? Perfeito. E aí, tudo que você conseguir saber, ter de informação sobre todas as terapias, melhor para você, porque você pode escolher, você pode ir lá conhecer e se identificar e falar, não, eu gostei desse negócio, me faz sentir bem, não sei porquê. E aí ela está trazendo essa constelação, a nossa amiga Paty, meu amor, com todo o coração dela, está trazendo essas informações muito simples. Ela está trazendo de uma forma muito simplista, né? E aí, nossa, muito eu bacana. Tentei, pelo menos. Nossa, eu achei bárbaro a sua intenção em trazer as ferramentas. Eu sei que você vai ainda ter bate-papo com outros profissionais, mas integrar, né, as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa está há um ano numa determinada terapia e não se cura daquilo. Tente outras ferramentas. E é isso que você está trazendo para os seus seguidores, né? Apresentar a gama enorme, o leque enorme que existe hoje de ferramentas. Tem as ferramentas que são mais tradicionais e as mais atuais, né? Que estão aí justamente, tem que ressoar no coração. Olha, é muito lindo o trabalho que você está fazendo. Obrigada. Nossa, muito lindo mesmo. E obrigada por essa oportunidade de ter me apresentado e apresentado um pouquinho da constelação. E tomara que tenha conseguido entender. E eu me ponho à disposição para fazer outros vídeos para esclarecer mais outros pontos. Olha só que maravilha. Nós já temos outros, então nós vamos fazer com certeza, porque a constelação sistêmica, ela é simples, mas ela é profunda, né? Então eu acho que tem muitas coisas que a gente pode trazer a mais aí para as pessoas entenderem melhor, né? Agora foi uma forma simples que você trouxe com toda a beleza, todo o amor que você tem. Eu vi que na verdade você se emocionou em alguns momentos, né? E isso é muito bacana porque mostra mais ainda o quanto você faz isso com o coração, né? E né, porque que a gente percebe, porque eu também sou terapeuta, a gente percebe alguns sinais, né? E, então isso é muito gostoso. Você quer falar mais alguma coisa, explicar mais alguma coisa? A gente pode deixar para um outro vídeo. Eu acho que seria interessante deixarmos para o outro vídeo. Não vai ficar muito cansativo, as pessoas, um vídeo muito comprido, muito longo, umas 2 horas. As pessoas precisam digerir um pouquinho. Com certeza. E aí, assim, eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, né, dos seus seguidores. Você vai deixar na descrição? Vou deixar na descrição o endereço do Instagram, telefone da Paty. E se vocês quiserem tirar dúvidas com ela, ou se vocês quiserem escrever aí as dúvidas de vocês na descrição, entrem em contato de qualquer forma, tirem suas dúvidas, que isso daqui é para vocês. Eu quero agradecer a Paty, porque ela veio com todo o amor e carinho, se dispôs o tempo dela para nos oferecer tudo isso com muito amor e carinho. Então, Paty, eu te agradeço imensamente. Gostaria que você fechasse aqui com algumas palavras. O que é isso para você? O que é a constelação sistêmica? O que traz isso pessoalmente para você? O que eu gostaria de verdade é que todas as pessoas, se eu pudesse a humanidade inteira, as 7 bilhões de pessoas que existem, um pouco mais até, no planeta Terra, começassem a olhar para dentro, começassem a olhar a cada dor, a cada incômodo que existe dentro dela, independente da origem, mas que começassem a olhar dia após dia, fazer essa reformulação interna. É isso que eu desejo, almejo a todas as pessoas. Não é fácil.
É difícil? É difícil. Eu faço isso há 5 anos. Todos os dias eu olho um pouquinho para mim. Mas se a gente tem tempo para fazer um monte de coisa, reserva um momento para poder olhar para dentro de você todos os dias um pouquinho e comece a curar e deixar o passado ter o direito de ficar no passado, para que vocês comecem a caminhar para o futuro de modo leve. Essa é a minha mensagem. Isso. Paty, foi muito gostoso esse bate-papo. Ai, eu adorei obrigada. também, amei, muito obrigada, gratidão a você e aos seus seguidores. Eu amei como você se colocou, gratidão imensa. Gratidão. Até mais, até o próximo. Até o próximo, tchau gente, Tchau, gente. muito obrigada. Até o próximo vídeo.